Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz assim: porque a palavra de Deus é e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Amém? Levante as mãos para o céu, diga: meu Deus, meu Pai, fala comigo nesta manhã através da tua palavra. Amém? Podeis se assentar, desocupa as vossas mãos, louva o Senhor com as palmas bem alegre. Glória a Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Amém? Graças a Deus. Quero chamar agora a tua máxima atenção para a palavra de Deus nesta manhã, porque eu creio que Deus, Ele tem algo tremendo e forte para entregar através da revelação da palavra de Deus nesta manhã. Amém? Meus irmãos e irmãs, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos perceber que ela não é apenas um registro histórico ou um livro de moralidade. Não, porque a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é a própria voz de Deus escrita. E se nós olharmos desde o Gênesis até o Apocalipse, nós vemos a ação de Deus poderosa em todas as épocas. E no princípio, quando não havia nada além do vazio, como diz lá em Gênesis, Deus então ele não usou ferramentas humanas, mas Deus ele construiu com as suas mãos, e ele apenas falou: haja luz, e houve luz, e a luz surgiu. E isso mostra que a palavra de Deus, ela não precisa de circunstâncias favoráveis para agir, porque esta palavra ela é viva e ela é eficaz. Ou seja, basta apenas ser liberada para produzir vida, como diz a palavra do Senhor. E nós vemos que em toda a Escritura, homens e mulheres se levantaram não pela própria força, mas pela confiança na palavra de Deus. Abraão, por exemplo, se nós olharmos, Abraão ele deixou a sua terra apenas com uma promessa. Moisés, por exemplo, Moisés ele enfrentou o faraó, porque Deus tinha dito para ele: eu estarei contigo. E Josué, meus irmãos, ele venceu muralhas pelo poder de uma ordem, e esta ordem foi de Deus. E Jesus, o Verbo encarnado, ele derrotou o diabo não com espada, mas ele derrotou o diabo com a palavra, dizendo: está escrito. Aleluia. Por isso, meus irmãos e irmãs, neste culto desta manhã, o Senhor ele nos lembra que a sua palavra, ela continua sendo a arma mais poderosa contra o pecado, a arma mais poderosa contra o inferno e a arma mais poderosa contra as crises da nossa vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque a palavra de Deus ela é viva, como diz o texto. O autor aos Hebreus, ele usa aqui o termo viva para mostrar que a palavra de Deus ela não é estática,
aleluia, diferente de qualquer literatura antiga, mas esta palavra ela tem a capacidade de falar em cada geração. Por quê? Porque esta palavra é viva, ela fala em cada época, ela fala em cada cultura, e o verbo no grego ele traz a ideia de algo que pulsa, algo que respira, e algo que está em constante ação, porque esta palavra tem poder. Aleluia, pode louvar ao Senhor. E se nós olharmos lá no livro de Ezequiel, capítulo 37, o profeta ele é levado por Deus a um vale, e quando Deus leva o profeta Ezequiel, ele leva a um vale de ossos secos. Aleluia. O cenário era desolador, porque não havia vida, não havia esperança nenhuma. Mas agora Deus, ele desafia o profeta. Deus, ele faz um desafio dizendo: filho do homem, acaso viverão estes ossos? Aleluia. Mas aos olhos humanos, se nós olharmos pelos olhos naturais, nós vemos que ali era algo impossível, era algo que não tinha como acontecer. Mas quando Ezequiel ele começou a profetizar a palavra, diz que os ossos começaram a se mover e se ajuntaram e receberam carne, receberam nervos, receberam pele, e finalmente pelo sopro de Deus tornaram-se um exército poderoso, diz a palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E aquilo que parecia morto foi restaurado, não por causa da força do profeta, não, mas foi restaurado porque a palavra de Deus ela foi liberada sobre o impossível, e esta palavra está sendo liberada aqui sobre a tua vida. Talvez você olhe para a sua casa, quem sabe, talvez você olhe para os seus filhos, para o seu casamento, ou até mesmo para a sua fé, e você veja apenas um vale de ossos secos, sem esperança, sem vida, sem expectativa. Mas o mesmo Deus que falou a Ezequiel, ele fala também para você aqui nesta manhã. Deus está dizendo para você, meu irmão, Deus está dizendo para você, minha irmã, profetiza a minha palavra sobre o que está morto, porque a palavra de Deus é viva, e onde ela entra, a morte tem que sair pelo poder da palavra do Senhor. Orianda Labaias. A Bíblia Sagrada ela diz lá em João capítulo 6, versículo 63: as palavras que eu vos disse são espírito e vida. Aleluia. Ei, Deus está dizendo para você hoje, minha irmã, Deus está falando com você, meu irmão, em nome de Jesus. Aquilo que estava paralisado na tua vida vai ressuscitar hoje, diz o Senhor, porque a palavra ela é viva, a palavra de Deus ela é viva, e ela está sendo liberada sobre a tua vida aqui nesta manhã. Aonde havia morte haverá vida, aonde havia enfermidade haverá cura, aonde havia destruição haverá restauração. Assim diz o Senhor. Quem crê levante a mão e glorifica e exalte o nome do Senhor. Aleluia. A palavra de Deus ela é eficaz. A palavra eficaz ela vem do grego energis, de onde deriva energia, e significa que a palavra não apenas ela fala,
mas a palavra também ela age, ou seja, ação, e ela age produzindo resultados visíveis, diferente da palavra humana, diferente da palavra do homem, que podem falhar, porque nós somos falhos, a nossa palavra falha, mas a palavra de Deus, ela cumpre integralmente aquilo para que você foi enviado, e aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir na sua vida. E se nós olharmos na palavra de Deus, lá no livro de Marcos capítulo 5, lá nós lemos sobre uma mulher, e esta mulher, diz o texto, que sofria 12 anos de hemorragia, 12 anos com fluxo de sangue, e nenhum médico poderia ajudá-la, e ela já havia perdido tudo, como diz a palavra do Senhor. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, ela creu na palavra, e ela declarou: se tão somente tocar nas suas vestes, ficarei curada. E ela, se nós olharmos, após ela tocar em Jesus, ela se escondeu na multidão, tocou nas vestes de Cristo, imediatamente a eficácia do poder de Deus se manifestou no corpo daquela mulher, e ela foi completamente curada. O que a medicina não pode fazer, o que a medicina é limitada, a palavra de Deus ela fez um instante, ou seja, imediatamente. Isso mostra que a eficácia da palavra, ela não depende de tempo, aleluia, mas sim, ela também não depende de recursos humanos, ela não depende da circunstância, porque a palavra ela é eficiente em qualquer lugar e qualquer situação. Oh, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Preste atenção nisto. Há pessoas que têm promessas antigas de Deus, mas acham que o tempo apagou, acham que o tempo cancelou a promessa, mas hoje o Senhor lhe diz: a minha palavra é eficaz e vai cumprir o que eu te prometi, assim diz o Senhor. Porque o que Deus fala, Ele garante, o que Deus fala, Ele cumpre. A palavra de Deus diz lá em Isaías 55:11: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei, diz o Senhor. Aleluia. Deus está dizendo para você hoje: receba em seu espírito a promessa que parecia distante, porque o Senhor está dizendo: vai se cumprir, porque a palavra de Deus ela é eficaz e ela não volta atrás, assim diz o Senhor. Aleluia, glória a Deus. E a palavra de Deus ela é penetrante. O autor ele compara a palavra a uma espada de 2 gumes, como diz o texto, que corta dos 2 lados. Significa que ela alcança o interior do ser humano. Aleluia. Ela ultrapassa barreiras intelectuais. A palavra ela ultrapassa barreiras emocionais e barreiras espirituais. Em Atos capítulo 2, após o Pentecostes, Pedro ele se levanta cheio do Espírito Santo. E Pedro ele se levanta cheio do Espírito Santo, e agora Pedro ele prega a palavra. Não foi um discurso elaborado com técnicas humanas, mas a verdade da cruz e da ressurreição. O resultado foi o quê? O resultado foi que a palavra penetrou no corações, e multidão exclamou: que faremos
olharmos, irmãos, cerca de 3.000 pessoas se converteram naquele dia, diz a palavra do Senhor Jesus. Sabe o que isso significa? Isso nos mostra que a palavra não é superficial, ela vai além das aparências. A palavra, ela alcança a essência do ser humano, porque esta palavra, ela tem poder. Talvez você esteja, quem sabe, vivendo algo que ninguém vê. Quem sabe dores escondidas, quem sabe feridas internas, traumas que ninguém vê, mas a palavra de Deus, ela vai penetrar nessas áreas nesta manhã, e a palavra vai trazer cura, a palavra vai trazer restauração, a palavra vai trazer libertação para a tua vida nesta manhã. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia Sagrada, ela diz lá em Jeremias 23, 29, não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha. Aleluia. Ei, Deus está dizendo para pessoas, para irmãos e irmãs aqui hoje: prepare-se, prepare-se, porque a palavra hoje vai entrar onde nenhuma terapia entrou. A palavra vai penetrar onde nenhum conselho ou medicina conseguiu entrar, mas a palavra vai penetrar nesta manhã, vai trazer transformação em todas as áreas da sua vida. Assim diz o Senhor. Receba esta palavra. Aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus, ela é discernimento, ou seja, a palavra de Deus, ela é discernidora. Mas como assim, pastor? A palavra, ela revela intenções ocultas. A palavra, ela traz à tona o que está escondido, porque esta palavra tem poder. Ela não apenas confronta, mas também esta palavra, ela guia os nossos passos. E se nós olharmos lá em João, capítulo 4, Jesus lá, ele encontra a mulher samaritana no poço. E ali Jesus, então, ele inicia o diálogo oferecendo água viva. Mas em certo momento, Jesus, ele toca na ferida daquela mulher. Jesus ele disse assim para ela, ó, vai e chama o teu marido. E ela tenta esconder, mas Jesus revela toda a sua história, porque nada passa escondido aos olhos do Senhor. E a palavra, ela trouxe discernimento, ela revelou a sua condição, mas também a palavra trouxe restauração para aquela mulher. Aquela mulher que vivia envergonhada, agora ela se tornou uma proclamadora do Evangelho em sua cidade. Aleluia. A palavra não é para condenar, mas a palavra é para revelar e para libertar. Porque quando ela nos confronta, é porque Deus deseja nos restaurar. Deus deseja nos restaurar. Talvez você esteja, quem sabe, vivendo, quem sabe, aleluia, com pecados escondidos. Quem sabe tentando esconder as tuas lutas internas, mas a palavra de Deus não vem para te expor ao ridículo. A palavra de Deus, ela vem para discernir o que está em seu coração e te alinhar ao propósito de Deus. A palavra diz lá em Salmos, capítulo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. caminho. Aleluia. Ei, Deus está dizendo hoje para a igreja:
Hoje a palavra vai iluminar o caminho diante de você, e onde havia dúvida, Deus vai trazer clareza. Aonde havia dúvida, Deus vai trazer discernimento, e Deus vai trazer direção aqui nesta manhã. Quem crê, levante a mão e glorifica e exalte o nome do Senhor. Aleluia. A palavra de Deus, ela é eterna, diferente das palavras humanas, diferente da palavra humana que passam. A palavra humana mudam, a palavra humana ela se perde com o tempo, mas a palavra de Deus ela é imutável. A palavra de Deus ela é eterna. Jesus ele afirmou que céus e terra podem passar, mas a sua palavra jamais passará. Jamais, porque esta palavra aí, ela é imutável. Muitos até tentam distorcer esta palavra, muitos até tentam, aleluia, tirar, aleluia, algo fora do contexto, mas a palavra de Deus ela é imutável. O tempo pode passar, mas a palavra jamais passará, diz o Senhor. Aleluia. E se nós olharmos lá em Josué capítulo 21, versículo 45, após toda a caminhada no deserto, o povo entrou na terra prometida, e Josué, ele declarou dizendo: nenhuma promessa falhou, de todas as boas palavras que o Senhor falou à casa de Israel, tudo se cumpriu. Tudo se cumpriu. Aquilo que parecia impossível no Egito, aquilo que parecia impossível no deserto, Deus, ele cumpriu fielmente tudo o que ele prometeu. Sabe o que isso significa? Isso significa que quando Deus fala, o tempo não cancela a sua promessa. Oh, aleluia. Eu vou repetir para você. Isso significa que quando Deus fala, o tempo não cancela a promessa de Deus na sua vida. Pode adorar, pode glorificar. Talvez você esteja aqui, ou você está acompanhando pela página da igreja. Talvez você pense: mas já se passaram tantos anos, pastor, já se passaram tanto tempo, será que ainda vai acontecer? Será que ainda vai se cumprir? A resposta que eu tenho de Deus para a tua vida nesta manhã é sim. É sim. Porque a palavra de Deus ela não expira, porque esta palavra ela é eterna. Sabe por que esta palavra não expira? Sabe por que esta palavra ela é eterna? Porque em Mateus 24:35 diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, assim diz o Senhor. Orianda lavaias, glória a Deus. Ei, creia, aquilo que Deus falou sobre a sua vida, aquilo que Deus falou sobre a sua casa, vai se cumprir. Vai se cumprir, porque a palavra ela é eterna, e a palavra de Deus ela não pode ser anulada por nada. O inimigo pode até tentar se espernear, mas a palavra de Deus ela é imutável. Passa o céu, passe a terra, mas as minhas palavras não passarão, diz o Senhor. Aleluia, glória a Deus. E eu concluo a mensagem. A palavra de Deus ela é viva, a palavra de Deus ela é eficaz, a palavra de Deus ela é penetrante, a palavra de Deus ela é discernidora, a palavra de Deus ela é eterna. Aleluia. Sabe por quê? Porque ela cria onde não havia nada,
ela restaura o que estava destruída, ela cura o que estava ferido, ela revela o que estava oculto e ela permanece firme para sempre, assim diz o Senhor Jesus. E nesta manhã, o Senhor te convida, você que está aqui no templo, você também que está acompanhando na live, o Senhor te convida a não apenas ouvir, mas viver a palavra. Este é o convite que o Senhor te faz nesta manhã. Não apenas ouvir, mas viver a palavra, porque quando ela é crida e aplicada, milagres acontecem. E assim como o centurião lhe declarou em Mateus 8:8, dize apenas uma palavra e o meu servo sarará. E nesta manhã o Senhor também libera uma palavra sobre você. O Senhor libera uma palavra de cura sobre a tua vida. O Senhor libera uma palavra de libertação sobre a tua casa, sobre a tua família. O Senhor libera uma palavra, aleluia, de libertação em todas as áreas. E essa palavra tem poder para mudar a sua vida para sempre. Esta palavra tem poder para mudar a tua história para sempre. Levante a tua mão e receba esta palavra de Deus para a sua vida. Oh, aleluias, glória a Deus. Que Deus abençoe, que o Espírito Santo continue ministrando em cada coração aqui nesta manhã.